Boa noite a todos. Hoje, aqui no mês de julho, com a nossa aula do curso Conhecimento Sagrado. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Que a gente tenha, assim, mais uma jornada de muito aprendizado. Marco, bem-vindo! Boa noite a todos. Atma Namastê. Deixa eu te perguntar uma coisa, Simone. Sim. Eu tô com uma música ao fundo, Ana Berroa. Tá atrapalhando a minha voz ou não? Não está nem tocando, na verdade. Não estou nem conseguindo ouvir. Eu não estou. Tá bom. Tá tranquilo. Ok, então. Então vamos iniciar aqui. Apresentação, tela cheia. Compartilhar. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Ok. Então vamos iniciar mais uma noite aí estudando agora, né, o sistema de cura arcturiana, que é um sistema de cura muito, muito tecnológico e que está disponível para nós. Então, o objetivo maior, esse material é muito grande, por isso que a gente passa ele com uma certa antecedência, porque não basta só entender o sistema de cura e como trabalhar com ele. É bom você ter uma noção, né, de que é o planeta Arcturus, né, quem são os arcturianos, né, e por aí vai. E como os códigos, na realidade, da geometria sagrada deles, chegaram até nós. Então, eu faço assim uma passagem um pouco en passant, um pouco rápida, para poder me compenetrar mais no sistema de cura e na simbologia sagrada, né, na geometria sagrada que eles se utilizam, ok? Então, vamos iniciar. Como eu falei, é interessante você saber algumas coisas antes de invocar os arcturianos e trabalhar com esse sistema de cura, que começa hoje, né? Hoje eu vou passar para vocês um sistema de cura. Na próxima aula, eu vou passar outro sistema de cura, que é a mesa arcturiana, tá? Que todos podem trabalhar, e eu até, vamos dizer assim, sou ousado em dizer que vocês devem treinar para ajudar pessoas. Tem muita gente em processos de doença, mas são doenças kármicas de expurgo. Então, aquela pessoa, às vezes, tem uma doença muito grave, mas ela não vai chegar ao óbito, tá? Então, mas ela vai ter dores, ela vai passar por momentos difíceis, né? De ausência, por muitas vezes, de uma pessoa que possa auxiliá-lo com prece, tá? Então, esses sistemas de cura que a gente passa para vocês é para que vocês possam utilize, não tenham medo, ok? Então, antes de invocar, a gente tem que saber, primeira coisa, os arcturianos acreditam fielmente que toda a energia, toda a fonte de energia criadora advém do Sol, tá certo? De todos os sóis. Então, entre os vários sóis que temos aí nas galáxias, existe um Sol central, que é o Sol de Alcione. Né? Todas as galáxias, praticamente, giram ao redor desse Sol chamado Alcione. Tá? E, para os arcturianos, essa energia que emana do Sol, ela que dá a vitalidade, da força, da vida, tá? E ela que torna possível a ampliação, né? A expansão da consciência de todos os seres, ok? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de energia, principalmente energia espiritual, ela se propaga em ondas e em partículas. E essas ondas e essas partículas utilizam o éter, né, que é o que está presente aí, né, em todo o nosso cosmo, que a ciência chama de campo ponto zero, e ele é o veículo que leva. Então, nós somos capazes, sim, não só pelo pensamento, mas com uma afirmação, com um decreto proferido com fé,
de fazer com que isso navegue não só dentro do nosso planeta Terra, que ele possa alcançar fora da atmosfera, fora da estratosfera do planeta Terra. Vai depender da quantidade, vamos dizer assim, de energia mental, né? Logicamente amparado pela fé, que você vai emitir. E vamos lembrar que uma onda longa, tá? Ela é lenta, ela não nem sai da estratosfera do planeta Terra, para você ter uma ideia. Então, quando você faz uma prece, às vezes, para uma outra dimensão, na própria quarta dimensão, aqui, que é o mundo espiritual, às vezes a pessoa tem uma onda que eu costumo desenhar assim, ó. Ela é lenta e, ao mesmo tempo, ela é comprida. Tá? O comprimento da onda é muito grande. Então, ela não tem força. Então, o mentor é que acaba recebendo esse padrão energético e codificando para que essa energia chegue aonde a sua mente está direcionando. Tá certo? Então, é bom a gente lembrar que as ondas e as partículas que têm vibração alta, elas são como se fosse um cardiograma. Elas são rápidas, como se fosse uma agulha, né, indo e voltando para cima e para baixo com uma velocidade bastante considerável. E essas ondas, né, que na realidade também podem ser transmitidas em pulsos, né, em partículas, elas podem navegar não só pelo éter, mas elas navegam também no espaço líquido, no sólido, no gasoso. Tá? Nós ainda não entendemos isso. Por quê? Porque a expansão da nossa consciência ainda está pouco limitada. Tá certo? É só você lembrar que nós não usamos nem 10% das possibilidades de sinapse que a gente tem no cérebro. Né? Já não acontece isso com os arcturianos. Eles treinaram, né, e desenvolveram uma mente extremamente superior, onde eles conseguem fazer telepatia, sinestesia, né? Eles movimentam objetos com a mente, eles têm uma capacidade muito grande, porque na realidade, estão quase 1000 anos mais avançados do que nós. Tá? 1000 e poucos anos mais avançados do que nós em tecnologia. Então, repara, pega a Terra hoje e recua 1000 anos atrás. Tá? É mais ou menos a relação que se estabelece entre o planeta Arcturus e o planeta Terra. Ok? Então, o planeta Arcturus ele é da classe espectral K, é um sistema de classificação estelar. Isso a NASA trabalha com esse sistema de classificação. Tá? O diâmetro de Arcturus é de aproximadamente 22 milhões e 100 mil quilômetros, ou seja, 30 vezes maior que o nosso Sol e em torno de 1.700 vezes maior que o planeta Terra. Então, ele é muito grande. E a temperatura chega a 4.000 graus Celsius. Aí você fala assim, mas como é que pode ter vida num planeta tão quente? Porque lá o conceito de vida não é dado pelo carbono, como é, por exemplo, no planeta Terra, por isso que tem uma densidade muito alta, né? A densidade do planeta Terra é em torno de 5,4, que é 5,4 de densidade de gramatura por centímetro cúbico. Quando você pega, por exemplo, Saturno, tá? Que é um planeta muito menos denso, é 0,69. Então, só para você ter uma ideia, Arcturus tem uma densidade menor do que o nosso sistema solar, nosso planeta do sistema solar nosso, mais avançado. Tá? Então, eles são realmente muito avançados. E eles se preocupam, né, em trabalhar no planeta Terra, ou seja, em Gaia, há muitos anos. Por quê? Porque quando existe um desenvolvimento, por exemplo, como é o caso do planeta Terra, de sair de um mundo é padrão vibratório, de expiações para um mundo de regeneração, não é só o planeta Terra que vai
entrar nesse sistema de desenvolvimento. Todos os planetas da nossa galáxia estão aportados para esse desenvolvimento. Então, como a gente viu nas aulas passadas, quando eu falei da Fraternidade Branca, a Federação Intergaláctica ela trabalha exatamente auxiliando, né, esses planetas que, para eles, são mais atrasados, para que não aconteça nada que saia, vamos dizer assim, do planejamento espiritual, né, que a Grande Fraternidade Branca, que é o nosso caso, que cuida aqui com mais, vamos dizer assim, com mais proximidade dos nossos problemas, ok? Então, esse planeta Arcturus, muito desenvolvido, ele está a mais ou menos 33 anos-luz do nosso sistema solar, não do planeta Terra, do sistema solar, ok? Ele está na constelação de Bootes, tá? Que é uma estrela talvez a mais brilhante do céu. Arcturus, né? Muita gente fala assim, puxa, ela é nova? Não, ela é bem antiga, né? Ela foi descoberta em 1600 e alguma coisa, 1635, tá? Onde um pesquisador, né? Um astrônomo com telescópio conseguiu visualizar. E hoje, quando você acorda assim de madrugada, num local que não está chuvoso, que não está nublado, se você acordar umas 5h30, 6 horas, a estrela que mais brilha no céu é Arcturus, ok? Então, lá nesse planeta não tem guerra, não tem fome, não tem dinheiro, não tem sofrimento. E quem governa, o governo é por meritocracia. São os anciões e os mais sábios que governam uma sociedade fraterna. Então, a fraternidade, o amor incondicional, reina como condição sine qua non da vida em todo o planeta, ok? Existem várias dimensões de Arcturus, né? Vai da quinta dimensão até a 13ª. Nós, pobres coitados aqui do planeta Terra, só entendemos terceira e quarta dimensão. A terceira dimensão né, o mundo que a gente vive, que é o mundo de expiações e provas. E a quarta dimensão é o mundo espiritual desse mundo que nós vivemos. A quinta dimensão ela é muito mais sutil. Ela não tem como base o carbono, como é o nosso caso. Lá é energia cristalina, tá certo? Então, é um outro patamar para o entendimento. E detalhe, para que nós possamos adentrar, né, em 2057, como fez a previsão Emmanuel, através de Chico Xavier, e depois corroborado também por Divaldo, a gente tem que preparar os nossos corpos. E esse preparo desses nossos corpos significa que vamos substituir a densidade por uma energia mais sutil. Só que, para isso, precisamos alterar a cadeia de DNA. Então, o nosso DNA vem sendo preparado para mudanças. Tá? Quem melhor fala de mudanças de DNA, se alguém quiser saber mais, procure na internet as palestras, né, ou textos que são canalizados através de Cryon. Cryon, quem é? É uma entidade eletromagnética que trabalha junto ao planeta Terra e ele fala muito sobre a expansão da consciência através da modificação do DNA. Às vezes, a gente acorda de madrugada, né? Às vezes, durante uma semana, você acorda acordando 3 horas da manhã, praticamente todo dia, toda noite eu estou acordando. Por quê? Porque para que haja uma transferência de energia sutil, substituindo a energia densa, 2 coisas são necessárias. Primeiro, que o seu estado de transformação moral esteja em pleno vigor. Ou seja, você tem que estar em plena reforma íntima. A reforma íntima é base para tudo. E a segunda coisa, você tem que estar consciente. Tá? Então, por isso que você acorda, às vezes, de madrugada, não sabe por quê, né? É porque, por muitas vezes, estão ocorrendo alterações muito sutis
muito vamos dizer assim, muito pouco densas, né? Então a gente não percebe, né? Porque é uma energia cristalina que altera as cadeias do teu DNA, tá certo? Então, essa quinta dimensão, né, onde a Terra está sendo preparada para entrar, nós vamos sair da terceira direto para a quinta, porque nós já vivemos a terceira e a quarta, ok? Nessa quinta dimensão, essa energia muito sutil, com tecnologia muito avançada, faz com que o planeta Arcturus tenha, na sua grande maioria, né, estruturas, né, como se fossem prédios, no formato ou circular ou piramidal. Os círculos servem como uma forma de gerar energia para proteção. Né? Vocês lembram quando a gente fez os cursos de apometria e eu falava de você fazer o círculo mágico? Né? Então, o círculo, na realidade, quando você disponibiliza a sua energia mental ali, ele fecha um circuito que energias advindas de outros locais, elas não conseguem entrar. Então, toda energia que você deposita, por exemplo, num círculo mágico para fazer um trabalho, toda vez que eu vou trabalhar, principalmente em cura, canalizar energia para alguém, eu trabalho elaborando círculos mágicos. E o princípio é o mesmo. Então, os prédios lá em Arcturus são todos circulares. Por quê? Porque eles formam uma energia de proteção. É como se fosse um circuito fechado. E as pirâmides, a grande maioria, são cristalinas. Por quê? A pirâmide, a gente sabe, desde a época do Egito, elas têm a capacidade de captar energia e luz. O conceito de luz aqui é uma energia sutilizada que, na realidade, permeia não só os corpos sutis do ser humano, mas permeia também o planeta. E essa luz higieniza o planeta. É aquele velho ditado que a gente diz: basta arriscar um fósforo para sair da escuridão. Né? Então, um facho pequeno de luz, ele deteriora, né? Ele destrói a energia densa, ele destrói a escuridão. E a gente sabe que o umbral vem sendo invadido, né, por luz. Né? Essa luz solar, principalmente a luz solar, né, através dos ventos solares, elas chegam no umbral de uma forma que vão fazendo varreduras. E grandes construções, por exemplo, na época da Idade Média, que foram construídas pelos magos negros, estão sendo completamente destruídas como se fosse farofa voando no vento. Tá certo? Por quê? Porque luz é fonte de criação, luz é fonte de vida, ok? Então, essas pirâmides, né, que na realidade captam energia e distribui não só para o ambiente, mas também para os corpos das pessoas que habitam ali, ok? Bom, vamos ver quem são os arcturianos. Os arcturianos, ele não é um ser humano, vamos dizer assim, que passou por um processo de evolução e hoje em dia consegue ter corpos sutis, né, muito elevados para a nossa condição, comparando com a nossa condição de carbono. Tá? Eles são outra raça. Tá? São raças, né? O sistema solar e as galáxias, né? Existem várias raças de evolução espiritual. Então, os arcturianos é uma raça que não é igual à raça humana, tá certo? Eles são seres estelares, eles fazem parte da Confederação Intergaláctica, como eu já falei, e eles trabalham como voluntário há muitos anos, tá? Principalmente nos últimos 20 mil anos, eles trabalham como voluntários para ajudar o processo de desenvolvimento e elevação energética do planeta Terra e de seus habitantes. Para quê? Para que a gente possa ter possibilidade energética de adentrar no mundo de regeneração, que é um mundo já de quinta dimensão. Então, muita coisa tem que sair desse planeta, muitos espíritos com padrão vibracional maior têm que adentrar ao planeta, porque o mundo de regeneração é um mundo vibracional. Então, se nós tivermos a mesma população que habita hoje, por exemplo,
a gente não vai entrar nunca no mundo de regeneração. Então, o que está acontecendo? Esses seres estelares, pleiadianos, arcturianos, sirianos, eles vêm planejando reencarnações de seres desses mundos para o planeta Terra, a fim de que haja o quê? Uma elevação do padrão vibracional. Tá certo? Então, muitos desencarnes ainda vão ocorrer, principalmente desencarnes coletivos, para que haja um equilíbrio de energia de forma que nós possamos suportar a sutilidade da energia da quinta dimensão. Ok? Então, esses seres, né, estelares, que são os arcturianos, eles procuram sempre buscar e manter o equilíbrio através das relações eletromagnéticas do universo. A física do homem, né, a física material, começou a entender que a relação eletromagnética ela é muito mais do que se pensa. A relação eletromagnética, eu vou te dar um exemplo. Quando existe um distúrbio da relação eletromagnética no ambiente ou no ar, né, aquilo gera um desequilíbrio que abre um portal. Então, um portal para outra dimensão sempre é auferido, sempre é conseguido quando você produz um desequilíbrio eletromagnético na estratosfera ou no ambiente que você está ali tentando, vamos dizer assim, através de uma meditação, sair do planeta Terra. Tá? Então, por muitas vezes, nós não temos ainda condição de sair em corpo físico, nós saímos em corpo sutil. Mas, às vezes, você precisa, principalmente para ir para outros mundos, de um portal. Nesse portal só é conseguido quando você tem um distúrbio eletromagnético na atmosfera. Tá certo? Então, quando a gente fala que o planeta Terra tem chakras, exatamente esses chakras da Terra são locais onde há distúrbios eletromagnéticos, e esses distúrbios levam ao que a gente chama de cone do tempo. E o que Einstein, né, através da ponte, né, Einstein conseguiu chamar de buraco de minhoca. Né? Então, isso é real. Só que a física de partículas, a física quântica, nossa, ainda não entendeu bem isso. Tá? Eles estão ainda, vamos dizer assim, montando o quebra-cabeça. Mas quando a gente estuda a ciência espiritual, a gente já sabe isso já há algum tempo. Tá? Principalmente o que é revelado por esses seres, né, estelares, que, na realidade, oportunizam psicografias, canalizações, né, dentro do mundo estelar. A gente não chama de psicografia, chama de canalização. Ok? Então, os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, né, eles são os grandes motivadores, né, primários para essa mudança da energia dimensional do nosso planeta. Tá? Como eu falei, eles trabalham aqui há muito tempo. Para quem nunca viu, eu recomendo ver Alienígenas do Passado, no History, ou no History 2, se eu não me engano, que mostra que os seres extraterrestres visitam o nosso planeta desde quando o planeta ainda era um mundo primitivo. É só você ver, né, as inscrições nas cavernas, você vai ver lá que tem desenhos de pessoas como se estivesse com um capacete. Tá? Então, principalmente nos últimos 20 mil anos, né, e aí é quando o homem realmente está em condições, vamos dizer assim, cognitiva de melhor aceitação, eles vêm sempre monitorando, tá? Eles são uma espécie de mestres e, ao mesmo tempo, supervisores. É só você lembrar o que aconteceu quando a bomba atômica foi começar a ser estudada, né? E fizeram testes, a quantidade de OVNIs, de discos voadores que eram vistas nessas regiões era um absurdo. Tá? Não só nos Estados Unidos, mas também nas usinas nucleares hoje
nos países que têm, né, a tecnologia nuclear. Então, eles monitoram o tempo todo, a ponto de, uma vez, quando eles foram fazer o primeiro teste, os seres, né, estelares, eles acharam perigoso, que a condição ainda não era boa para fazer um teste daquela natureza, e eles desligaram todos os aparelhos. É como se faltasse energia em toda a base, né, tecnológica deles lá, e eles não entenderam nada, né? E foram os seres estelares, principalmente os arcturianos, que fazem esse monitoramento. Não é um policiamento, é um patrulhamento para que a gente não faça besteira, porque o ser humano, ainda, né, com seu ego adensado, é muito propenso a fazer besteira, né? Bom, vamos dar continuidade, então. Tá? Então, a gente viu que, na realidade, esses seres estelares, né, estamos falando dos arcturianos, o objetivo deles maior é nos ajudar. Ajudar a quê? A adentrar a quinta dimensão. Tá? E eles podem infundir, inclusive, energia pura e cristalina nos nossos corpos sutis. Para isso, eles precisam fazer o quê? O desadensamento do corpo mental, para que possam infundir uma energia, tá, muito sutil no nosso campo mental. Então, quando você, na realidade, tem muitas densidades, principalmente densidades que são kármicas, o teu campo mental, né, que é o corpo mental inferior, ele está repleto de densidades que têm que ser depuradas. O corpo mental superior, que é o que chama-se de corpo causal, ele já é patrimônio das virtudes. Tá? Então, essa depuração, os arcturianos vêm nos ajudando a fazer, tá? Sempre respeitando o processo kármico. Então, quando eles infundem um tipo de energia sutil, eles respeitam a quantidade que aquele ser humano pode suportar. Senão eles estariam quebrando, né, os processos kármicos, e isso é uma lei do universo. Né? O que você adensa, você tem que retirar. Você mesmo, com a expansão da sua consciência, tem que retirar. Ninguém retira densidade para você, é você que retira. Tá? Então, os arcturianos sabem disso, e eles trabalham com essa infusão de energia sutil, de forma a respeitar os seus padrões kármicos. Ok? Então, eles trabalham muito com a cor azul. Quando a gente fala cor, a gente sabe que cor não existe, né? É um padrão vibracional, e o azul é aquela cor da estabilidade, do equilíbrio, da harmonia. Então, eles trabalham muito conosco nesse contexto de vibração que nós identificamos como azul. Tá? Mas, na realidade, é a busca do equilíbrio. Lembrando, essa busca do equilíbrio que eles tentam trabalhar, né, e trabalham conosco, ela só tem capacidade gravitacional, ou seja, para você atrair, se você estiver em processo de reforma íntima. Entendeu por que a reforma íntima é a coisa mais importante de tudo? Tudo que você já estudou, que você já fez, a coisa mais importante na sua vida não é trabalhar, ganhar dinheiro e fazer um monte de coisa que está ligado aos prazeres mundanos. Não. A coisa mais importante é a sua transformação moral. Por isso que o curso de reforma íntima, tá, eu recomendo a todos, mesmo quem ainda não teve essa oportunidade, vai lá no site do Gresg e baixa, né, o material, veja os vídeos, porque é a coisa mais importante, até porque, senão, você não vai fazer o que nosso querido Mestre Jesus falou. Apenas os mansos e pacificadores herdarão a terra. Ou seja, para herdar a terra, você tem que estar com uma condição vibracional que seja comportada pela terra. É como se você quisesse pegar, por exemplo, uma pedra, né, de calcário, uma pedra dura, de mármore, por exemplo, e querer jogá-la na piscina e querer que ela boie. Ela não vai boiar, ela vai afundar. Então, é a mesma coisa no nosso conceito energético. Nós temos que desadensar, temos que tirar essas densidades para que possamos ter capacidade de ser infundidos de energia sutil. E detalhe, essa forma
de você desadensar, ela não é só por purga, ela pode ser também em processos de caridade. Por isso é que Kardec, com muita sabedoria, disse: fora da caridade não há salvação. Tá? Então, a caridade, que é o amor direcionado a algo ou a alguém, com um propósito, né, de fraternidade, ele faz o quê? Ele acelera o teu processo kármico. Por isso que a caridade é muito importante dentro, principalmente, desse momento que nós estamos vivendo, tá certo? Outra coisa que vale a pena citar é que a inspiração dos arcturianos vem de uma fonte de energia que é uma biblioteca. Imagina uma biblioteca de livros, né? Então, quando você quer saber alguma coisa sobre, sei lá, Einstein, a vida de Einstein, você vai lá, pode procurar aqui o livro da vida de Einstein. Aí você procura e vai lá e lê. Nos mundos mais adiantados, né, nos mundos onde o padrão vibracional é maior, não tem mais esse conceito de papel, né, de leitura, né? O conceito é de assimilação energética. Então, eles têm uma biblioteca energética onde, quando eu quero saber alguma coisa, eu quero consultar alguma coisa, eu, com a minha mente, né, direciono dizendo o que eu quero, e a biblioteca vai lá e ela encontra e ela emana, ela como se gravitacionasse para mim aquela informação. Então, é outra forma de você pensar o conceito de educação, tá certo? Então, são centenas de milhões de padrões energéticos que formam essa biblioteca, tá? E dentro dos arquivos das bibliotecas energéticas, tá? Existe, né, um setor que é destinado à cura de doença. O que é a doença? Vamos lembrar. A doença, na realidade, é uma mazela, é uma densidade, tá? Que você adquiriu em vidas passadas por uma determinada atitude, por uma determinada fala, por uma determinada ação, né? Ou um pensamento. Então, você adensou aquilo no teu arquivo acástico e aquilo, posteriormente, se não se propagar como doença na vida atual, ela vai se propagar, ela vai se expandir na vida futura, ou seja, na próxima encarnação. Então, a doença é isso. A doença é uma produção nossa que, na realidade, carregamos dentro desses padrões energéticos no campo mental. A partir do momento em que você está na reforma íntima e você, né, pesado na balança, lá como se fosse a pena de Maá, no Egito Antigo, você tem mais possibilidades de bondade do que de maldade, você está em condições de herdar o planeta Terra. Ou seja, você está em condições de fazer um processo de aceleração daquela depuração para que você possa ter a inserção de uma energia sutilizada. E os arcturianos são mestres nisso. Porém, você precisa estar apto. Marco, como é que eu vou estar apto? Quando você está em plena reforma íntima. Quando a cada dia você questiona a sua atitude, quando a cada dia você questiona o seu pensamento, quando a cada dia você fala, puxa, hoje eu errei, mas amanhã eu vou consertar isso. Quando você reconhece o seu erro e pede desculpa à pessoa, quando você é grato, quando você manifesta gratidão. Então, tudo isso é o preparo necessário para que esses seres de luz, né, que são seres estelares, possam nos ajudar a continuar no nosso planeta Terra. Ok? Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho, que é muita coisa hoje para falar. Então, como a gente falou, nós podemos, vamos dizer assim, receber essa energia sutil. E, como eu falei para vocês, né, o David Miller é uma das pessoas que mais canalizou até hoje as manifestações e comunicações de instrução dos arcturianos. Ele tem 2 livros, está citado lá na bibliografia, no final da apostila, aqui nossa, tá? E ele revela a estrutura, vamos dizer assim, física dos arcturianos. Eles são muito magros, tá?
eles têm cabelos compridos, que ficam soltos, o rosto é fino, eles são muito delicados, vamos dizer assim. Os seus traços são muito delicados, tá certo? E eles, na realidade, além de ter essa sutileza, tá? Eles, organicamente falando, eles não têm essa complexidade que nós temos do nosso organismo, por exemplo, da nossa estrutura de, vamos dizer assim, de produção de alimento, né? O alimento deles é praticamente luz, tá? Então, eles não precisam dessa estrutura do nosso estômago, de todo o sistema que nós temos, né? Com os órgãos de fígado, rins, que cada um tem uma função, eles são muito mais sutilizados, tá certo? Então, essa energia arcturiana, como eu falei, é uma luz cristalina que ela pode ser usada para aumentar o quociente de luz nosso, tá? Dependendo se você está preparado, ou seja, se você está em condições de receber essa energia, ok? Como eu falei, eles sabem exatamente o quanto nós podemos suportar. E uma coisa interessante é que quando você tem esse conhecimento dos arcturianos e começa a, vamos dizer assim, na hora da sua prece, né, pedir conexão com eles, né, eles recebem esse pensamento e eles começam a verificar, poxa, essa pessoa está pedindo ajuda, ela está pedindo conexão. Ele está preparado? Eles veem isso, né? Ele tem condição de receber o que nós temos a doar a ele? Ah, tem. Então, você começa ali a estabelecer uma conexão que vai ser muito benéfica para todos os seres humanos que conseguem fazer isso. Marco, é difícil? Não, não é difícil, tá? Eu várias vezes, quando alguém me pede para ajudar alguém que está numa certa necessidade, né, com uma doença grave e tal, eu faço um decreto, e vocês, né, vão ver aqui nessa aula, ele está disponibilizado para vocês, um decreto para encaminhar a pessoa, né, que está necessitada às câmeras de cura arcturianas. O melhor é que a pessoa mesma possa pedir isso. Mas, às vezes, a pessoa não está em condição, o nível de consciência ainda está muito perturbado, então a gente tenta fazer, né, esse trabalho em prol do nosso irmão necessitado. Mas o ideal é sempre que aquela pessoa que está necessitada, ela possa, e sempre que você pede conexão com os arcturianos, você vai ser levado para uma nave arcturiana, é necessário que o seu mentor esteja envolvido nisso. Então, você vai ver que no decreto, além de pedir a permissão ao senhor e à senhora de Arctúrios, né, a Fraternidade Branca, que trabalha junto com os arcturianos, junto à Federação Intergaláctica, eles, na realidade, operam com o nosso mentor. O nosso mentor é que dá oportunidade, nos levando, né, como se fosse o nosso maître, vamos dizer assim, né, o nosso guardião que nos leva até lá. Ele chega lá, entrega, né, para os arcturianos e, na realidade, ele retorna, porque o padrão gravitacional dele ainda é da quarta dimensão. Então, ele vai, né, quase que sendo levado num instrumento de luz, que é o Merkabah, e ele, adentrando junto conosco no Merkabah, nos leva até essa nave arcturiana e ela nos leva para a câmera, onde nós teremos correção, inclusive, de DNA. Tá certo? Então, é bastante interessante a gente repensar sobre isso e depois ver com mais calma, tá aqui, né, a forma de que isso acontece. Vamos ver esse sistema, então, de cura multidimensional. Por que multidimensional? Porque ele opera também na terceira dimensão. Ele opera na terceira dimensão, na quarta dimensão, que é o caso do planeta Terra, né? E na quinta dimensão, além de até a 12ª, né, dimensão, que são os 5 chakras acima do chakra coronário. Muita gente desconhece isso. A gente vai ver também aqui. Então, esse sistema de cura arcturiana, ele foi canalizado pelo Clarindo Melquisedeque, tá? Ele é brasileiro,
ele recebe canalizações, e ele colocou isso numa apostila que, posteriormente, acabou virando um livro. Tá? Então, ele manteve principalmente a originalidade dos aspectos da geometria sagrada que ele canalizou. Tá? Então, essa cura multidimensional, ela permite que o ser humano possa abrir seus canais de energia. Marco, o que é abrir o canal de energia? Lembrando, nós temos canais energéticos que a gente chama de Sushumna. Né? O principal é o quê? É o Sushumna, Ida e Pingala. São os três principais. Quando a gente fala em abrir canal energético, significa duas coisas. Existe uma expansão do canal energético, ou seja, ele se abre mais e as suas paredes fortalecem. Por quê? Porque essa energia sutil, ela entra principalmente pelo chakra da coroa, né? Desce aqui, a pineal, na realidade, é como se fosse um estímulo eletromagnético. Ele desce pela medula oblonga e, quando ela chega ali na altura do Atlas, onde começa a medula espinhal, dentro da medula espinhal é que está o nosso canal energético principal, que é o Sushumna. Ele desce com uma velocidade absurda. E, ao mesmo tempo que ele desce, ele vai até o assoalho pélvico, que sobe, né, entre o Ida e o Pingala, e termina exatamente aqui no Ajna. E ele faz o quê? A expansão da consciência, porque o Ajna é o conceito, vamos dizer assim, de consciência que nós temos, não só do mundo físico, mas conectado também ao mundo espiritual. Então, o Ajna age junto com o quê? Com o chakra da testa e com o chakra da coroa. Então, essa correlação fluídica que gera, né, iniciando pelo Sushumna e desce até o assoalho pélvico e sobe, serpenteando, né, os chakras. Quem já estudou chakra comigo sabe o que eu estou falando. E ela termina aqui na altura do Ajna. Só que ela termina no Ajna no conceito de expansão da consciência. Por isso que Joana de Ângeles diz que para que haja evolução espiritual tem que haver expansão da consciência. Né? E isso não foi só revelado por Joana. Né? Quando a gente estuda Jung com mais propriedade, o que o Jung chamou de individuação, que a Joana de Ângeles também replica isso, é quando você, dentro da tua estrutura de consciente, você consegue entender a conexão que existe com o divino. A individuação é isso, quando você consegue entender que o teu ser consciente corpóreo está intimamente ligado à tua consciência crística. Esse processo de individuação é que vai valorizar o que a Joana de Ângeles chamou de self. Ok? Então, durante todo esse processo, o que acontece? O ser humano evolui espiritualmente. Por isso que a expansão da consciência é a base para a evolução espiritual. Mas, para isso, precisa de quê? Descida pelo chakra da coroa, medula oblonga, entrando na medula espinhal, ali dentro tem o Sushumna, e essa energia sutil tem que percorrer com uma certa velocidade a fim de ir depurando e acelerando a purificação dos nossos corpos, principalmente o corpo mental. Ok? Então, durante o tratamento, que a gente vai ver principalmente na próxima aula, né, você vai ver códigos que atuam no nível da alma. Uma coisa que a gente ainda não entendeu, e você vai ver, é que o sistema de símbolos, códigos simbólicos, eles têm uma possibilidade de conectar o consciente com o inconsciente. Tá? O nosso planeta, de uma forma geral, replicando todo o sistema solar e todos os mundos de todas as galáxias, ele é muito mais simbólico do que estrutural dialético. Tá certo? Então, esse modo de tratamento que os arcturianos fazem conosco depende de nós, né, de estarmos na reforma íntima, mas depende principalmente, tá, de nós termos consciência do que está acontecendo. Isso é importante. Porque quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento, eu diria que você, eu, nós somos, na realidade, vamos dizer assim, privilegiados,
Por quê? Porque quando você tem um nível de consciência sobre como você deve desenvolver, você acelera isso. Então, vale seguir sempre a intuição do seu coração. O coração é, sem dúvida nenhuma, a base estrutural da nossa evolução. Lembrando que no coração, segundo a Fraternidade Branca, a gente viu isso, é a chama trina, né? Azul, da relação do poder divino, rosa, do amor, e qual é a terceira? Azul, rosa e dourado, da sabedoria. Tá certo? Então, o modo de aplicação é semelhante às técnicas ensinadas por outros métodos de cura. A gente vai falar do reiki aqui mais para frente, vai falar da cura prânica. Tá? Ele não é melhor nem pior, ele é diferente. Tá? E ele trabalha com uma relação energética que precisa de um nível de consciência maior. Tá certo? Então, como eu falei, esse sistema de cura não é melhor nem pior. Ele simplesmente é mais um para que nós possamos utilizar em nosso benefício. Ok? O sistema de cura arcturiano ele é revertido do que a gente chama da lei do uno. O que é a lei do uno? É a lei universal. Tá? Então, por exemplo, quando você estuda a Umbanda com mais propriedade, a gente vai falar disso em janeiro, que é a penúltima aula do curso de Conhecimento Sagrado, a Umbanda faz parte da lei do uno, porque o próprio nome Umbanda, a Umbandã, é a lei que rege o cosmos. Se eu fizer a tradução disso, a Umbandã é a lei que rege o cosmos. Isso é chamada da lei do uno, ou seja, é a lei que permeia toda a vida em todos os sistemas estelares, tá certo? E dentro do planeta de Arcturus, dentro do sistema de Arcturus, existe como se fosse dois grandes mestres, que eles chamam de Senhor e Senhora de Arcturus. É como se fosse assim, vamos fazer um paralelo, tá? Como se fosse Jesus Cristo deles, tá? Então, lembra que o mestre Jesus falou, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai sem passar por mim? É a mesma coisa. Quando você faz um trabalho nas curas, nos tratamentos de cura multidimensional arcturiana, você perpassa pela energia do Senhor e da Senhora de Arcturus. Repara que é polaridade dupla. Tá? O universo todo é feito de polaridade, e aí a gente lembra, né, leis que já estudamos no passado, tá certo? Leis que, na realidade, fazem parte de todo o sistema intergaláctico. Os símbolos que a gente falou, né, que a gente vai estudar, são energias sagradas. Tá? Então, você vai ter que ter fé e treinar a fim de poder desenvolver essa frequência. Eu vou fazer um paralelo aqui agora e vou mostrar o material da próxima aula, só para vocês terem uma ideia. Tá? Deixa eu sair daqui primeiro. Eu vou mostrar os símbolos que eu estou falando. Está aqui, ó. Eu já botei aqui para passar para a próxima aula. Esse material que vocês vão receber, eu vou passar hoje mesmo, tá? Aqui, ó. Ele tem níveis, tá? E eles têm, vamos dizer assim, objetivos específicos. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar, né, com o Oman Terashi, tá? Que é como se pronuncia aqui em azul, tá? Eu simplesmente olho para o símbolo bastante, até puxar ele para o asna. Continuo, fecho os olhos, continuo vendo ele. Então, depois que eu fiz isso, eu repito, tá? Oman Terashi, Oman Terashi, Oman Terashi, tá? Vocês vão aprender isso na próxima aula, mas eu só estou querendo mostrar para vocês que a simbologia sagrada, a geometria sagrada dos arcturianos, tá? Ela é extremamente competente, tá? E aqui, ó, tem nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, tá? E depois tem a mesa arcturiana, tá? Eu vou até recomendar a vocês que plastifiquem essa mesa em papel A4 para poder trabalhar, tá? E aqui no material que vocês vão receber, tem todo o processo de como trabalhar na mesa, aqui passo a passo. Aí eu terminei fazendo um mapa mental para vocês terem noção e não terem medo de trabalhar, tá certo? Então, esse material que vocês vão receber
ainda hoje, vou voltar aqui para o material que eu estou mostrando, tá? Ele fala sobre como trabalhar com esses símbolos. Porém, hoje ainda, a gente vai ver uma outra forma de trabalhar, que é mais simples, tá? Que a gente vai mostrar para vocês. Então, a gente está vendo que o sistema arcturiano, como todos os sistemas intergalácticos, eles trabalham com a geometria sagrada. Tá? A geometria sagrada, nós ainda não descobrimos, tomara que vocês tenham lido o material, vocês devem lembrar que na leitura eu falo que a geometria sagrada ela tem a capacidade de conexão do inconsciente, que esse inconsciente é o teu registro acástico espiritual, tá? Com o teu consciente. E nesse teu registro acástico pessoal, que está, vamos dizer assim, postado no teu campo mental, tem conhecimentos que, por muitas vezes, você conscientemente não conhece. Tá? Então, a geometria sagrada é capaz de unificar isso. E quando você traz isso para o nível da consciência, principalmente com a visualização levando para o ajna, você interfere em todo o teu sistema energético. Inclusive, você pode até mesmo corrigir uma doença que é kármica, num conceito de DNA. Se já tiver, já no fim da depuração, tá? Você consegue, inclusive, se livrar disso. Tá certo? Então, a gente vai ver que essas ativações que a gente vai fazer, e se faz isso por forma de decreto, elas têm um poder muito grande. Elas trabalham na raiz kármica. É como se fosse um trabalho de apometria. Tá? Quem fez o curso de apometria comigo deve lembrar que nós fazíamos a despolarização de estímulos de memória, que são o quê? São lembranças de vidas passadas, de coisas não boas, né, que a gente fez em vidas passadas, que comprometem a atual encarnação. Então, a cura multidimensional arcturiana, quando você é levado para uma câmara de cura, você é capaz de despolarizar estímulos de memória, você limpa e equilibra seus chakras, né? Você faz um reequilíbrio dessas energias yin e yang, que é masculina e feminina, tá? Você faz corte de elos energéticos, às vezes, né? Tem pessoas que separam, né, de um casamento, mas ficam ligados energeticamente, né? Fica um falando mal do outro, né? Aquilo é horrível, né? Então, quando você é levado para o sistema de cura arcturiano ou trabalha conscientemente com a geometria sagrada arcturiana, você é capaz de se livrar disso, tá certo? Então, você faz não só essa purificação de DNA, despolarização de memória, como você conecta a rede cristalina para o mundo de regeneração. Ou seja, você fica apto, tá? Dependendo da tua condição, né? Já em reforma íntima, de receber essas energias sutis, ok? Então, vamos ver os símbolos de cura, tá? Esses símbolos de cura são usados não só pela fraternidade branca, como também pelos arcturianos e sirianos e pleiadianos, tá? Só para você ter uma ideia, são símbolos que todos conhecem, tá? Você tem o Merkabah, que é um veículo de luz, você tem o escudo Maháriko, tá? Que é uma forma de você se proteger, principalmente quando você está em trabalhos densos, por exemplo, quando eu faço um trabalho para desmanchar magia negra, eu normalmente faço o escudamento Maháriko, tá? Onde eu me conecto ao Sol central, que é Sírius, né? E, ao mesmo tempo, eu me conecto à plenitude da força telúrica do planeta Terra. A gente vai ver isso. A Flor da Vida, vocês conhecem, né? E o Antakarana, tá? Muita gente fala assim, nossa, parece um símbolo nazista. Não tenha dúvida, tá? O Terceiro Reich, quando foi fazer sua simbologia, eles se utilizaram do conhecimento sagrado, principalmente do Antakarana, que tem propriedades muito interessantes que a gente vai ver aqui agora. Então, o que eu falei para vocês? O símbolo é uma linguagem do inconsciente. Ele conecta o consciente com o inconsciente. E essa linguagem é uma linguagem mãe da humanidade. Tá? Não só da humanidade terrena, como das raças que povoam todo os nossos sistemas solares e
galáxias. Tá? Por quê? Ela é simbólica, ela traz um conceito de interação com as propriedades que formam a tua estrutura mental, que é o teu campo mental, que vai alimentar o teu DNA. Né? Lembrando que o DNA de uma pessoa nada mais é do que a transmutação da energia do campo mental, formando codificações de informação para a cadeia de DNA. Tá? Por isso que quando você livra, por exemplo, de uma doença que era kármica, que estava no teu DNA, se você olhar, né, se pudesse olhar, você vai ver que o campo mental superior ele já está totalmente, o teu campo mental está completamente desadensado. Tá? Então, essa forma de entender isso traz para nós um autoconhecimento. Então, quanto maior for o nosso autoconhecimento, maior será a nossa capacidade de autolibertação das densidades. O autoconhecimento é saber que você é imagem e semelhança do Pai. Só que o Pai não tem dois braços, ele não é antropomorfo, ele não tem dois braços, duas pernas, né? Ele é energia, você é energia. Então, quanto mais a gente entender isso, mais possibilidades a gente tem de se relacionar a nível anímico. Anímico é o conceito da alma, tá? É o conceito da alma encarnada, que tem possibilidades de entender essa estrutura simbólica e fazer com que ela atue em prol do próprio desenvolvimento dessa alma. Né? O espírito, lembrando, o Atman, ele é puro, né? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Só que existe em volta do Atman, né, o próprio corpo crístico e depois o corpo causal, né, que estrutura o ego, a persona. Né? Então, quando você começa a entender isso, o que você tem que fazer? Desadensar. Para quê? Para que você consiga fazer o que o nosso Mestre Jesus falou, que deixe brilhar a vossa luz. Jesus sempre falava no imperativo, lembra? Né? Se você estudar o Evangelho, né? E quem fez o curso desde o início comigo aqui, a gente estudou o Novo Testamento, você vai verificar que Jesus sempre falava no imperativo. Né? Ou seja, ele já dizia naquela época, né, mais de 2000 anos atrás, que nós tínhamos condição de fazer brilhar a nossa luz. Nós é que não fazemos, por quê? Por estarmos completamente fantasiados, né, pelas estruturas do ego. Né? Ou seja, estarmos iludidos. Né? Essa ilusão, né, faz com que o ser humano cometa muitos equívocos, porque ele não se conhece. A partir do momento que ele se conhece, sabe que ele é luz, sabe dessas possibilidades, ele passa a ter uma outra postura, uma outra forma de pensar. Tá? Então, a gente tem que entender que o símbolo ele supre e alimenta a estreita ligação entre o consciente e o inconsciente, como nós já falamos. Tá? Então, vamos ver aqui esses símbolos que, na realidade, né, como eu mostrei para vocês da aula seguinte, a gente vai falar de símbolos de cura, que a gente está falando de processos de cura. Mas esses símbolos aqui, que eu vou mostrar agora, eles são básicos. Tá? Então, eu te diria que todo o sistema intergaláctico conhece ele, trabalha com ele. Tá? Então, vamos ver um por um, para que a gente possa entender. O Merkabah, como eu falei, ele é um veículo de luz. Tá? Então, a gente pode classificar ele como um veículo interdimensional. Então, quando você, por exemplo, num desdobramento, vai querer, vamos imaginar, visitar Saturno, né, que tem uma densidade mínima, né, você não vai adentrar com o teu corpo sutil, tá, que é extremamente denso, dentro da atmosfera de Saturno. Por quê? Porque não tem condição. Então, você é colocado num veículo. Muita gente, sem conhecer o Merkabah, fala que as pessoas são colocadas em uma nave. Tá? Então, essa nave, na realidade, é um Merkabah. O Merkabah, se você olhar aqui o desenho, ele é um tetraedro. Tá? Ele faz parte daquelas formas platônicas que a gente estudou quando estudou geometria sagrada. E você cria essa imagem mental, como se fosse um triângulo,
né? Adentrando com o vértice para cima, e outro triângulo também onde você adentra com o vértice para baixo. Tá? Então, tudo isso é ideoplastia. É fundamental você saber trabalhar com ideoplastia. Para você, o quê? Poder se utilizar, por exemplo, do Merkabah para fazer, de repente, a visita a um planeta que você não conhece, ou então, às vezes, até para ir em determinadas áreas do umbral, que são muito densas e muito perigosas, às vezes a gente usa o Merkabah, tá certo? Então, teve uma época que eu trabalhei muito em socorro, no umbral profundo, né? Às vezes resgatando um mago negro, tal, e eu tinha que utilizar o Merkabah para poder, inclusive, ir nesses locais. Ele é como se fosse um escudo de proteção, ao mesmo tempo um veículo que te leva para dimensões diferentes. Estou na terceira dimensão, quero ir para a quarta, né? Então eu uso o Merkabah. Quero ir para a quinta dimensão, uso o Merkabah. A gente não consegue ir mais além porque ainda a gente é muito ignorante. Tá? O Merkabah é um campo de energia cristalina e ele alinha simultaneamente o corpo, a mente e o espírito. O Merkabah completamente ativado assemelha-se à estrutura de uma galáxia ou um OVNI, é o que eu falei para vocês. Tá? Então, por muitas vezes tem pessoas que não conhecem o Merkabah, dizem, ele entrou como se fosse numa nave. Tá? Essa nave, na realidade, é o Merkabah. Às vezes, magos negros são levados à presença do seu mestre espiritual, que está num nível, vamos dizer, muito mais elevado, através de um Merkabah. Tá certo? O escudo marrárico a gente usa como proteção. Da mesma forma, ele deve ser feito de uma forma ideoplástica. Tá? Então, você imagina uma fonte de luz, imagina o sol, por exemplo, né, irradiando para você. Ele vai perpassar por um símbolo hierofante. O que é um símbolo hierofante? Todo símbolo hierofante é aquele símbolo que conecta a tua presença atual, ou seja, a tua alma, tá? Do jeito que você é, ao teu lado divino. Então, o símbolo sextavado, né, de 6 pontas, a estrela de 6 pontas, é um símbolo hierofante. Ele representa, não é à toa que os judeus utilizam esse símbolo, porque ele é a simbologia da ascensão do ser humano para o mundo espiritual. Por isso ele é chamado de símbolo hierofante, ou seja, ele conecta a alma atual, no estado que ela se encontra, com o que há de mais sagrado nela, que é o Atman. Tá? Então, o símbolo hierofante é capaz de fazer essa conexão. Depois vem você, e quando você cria o escudo, você imagina 2 pirâmides, né? Te colocando uma base aqui, ó, tem um pilar aqui de base, tá? Ele faz como se fosse um cone, ó. Aí quando você olha, você fala assim, puxa vida, então eu crio essa ideoplastia para me proteger. Depois que você criou a parte de cima, de receber essa energia sutil, você inclusive recebe muitas inspirações quando você está dentro do escudo marrárico, você se conecta ao núcleo da Terra. Por que, Marco? Porque por muitas vezes você vai despolarizar densidades e você precisa descarregar isso. Né? Então, você tem que estar conectado à Terra para que, né, lá embaixo também, com o símbolo hierofante, você vai descarregar essa energia, ao mesmo tempo que você aproveita a energia, né, da Kundalini, que é a energia telúrica, para fazer com que você tenha possibilidades maiores de trabalhar com densidades. Então, repara, é um contexto complexo para você entender, porém a aplicação dele é simples. Puxa, eu faço um cone para cima, outro cone para baixo. Tá? O de baixo me conecta à energia da Terra, telúrica, e o de cima me conecta à energia da fonte criadora, que é o Sol. Então, quando você vai fazer um trabalho que você acredita ser perigoso, é interessante você trabalhar com o escudo marrárico. Tá? O escudo marrárico tem vários benefícios. Né? Ele inicia um processo de conexão, ele limpa todos os teus chakras, tá? E ele conecta você aos chamados chakras dimensionais. Na doutrina espírita, por exemplo, não se estuda isso. Tá? Quais são os chakras dimensionais? Vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. São 5
Estrela da Alma, que é o 8º, Portal Estelar é o 9º, Portal Intergaláctico é o 10º, Consciência Crística é o 11º, e o Grande Sol Central, que é aqui você se conecta a Sírius, tá? A energia maior de tudo que você possa imaginar advém desse Sol Central, tá? Então, quando você está no escudo marrárico, você tem essa possibilidade. Se você perguntar para mim, Marco, vamos voltar aqui, como é que isso foi revelado? Tá? Isso foi revelado pela Ordem Santo Esmeralda. Tá? Essa Ordem Santo Esmeralda, aqui, ó, ela trabalha junto com a Federação Intergaláctica. Tá? Ela tem grandes, né, vamos dizer assim, mestres, tá? Os Kumara, que a gente viu, né? O Conselhos Tronados, Coroados, Forças, Fendas Estelares, trabalha com muita força. A gente ainda desconhece muita coisa. Tá? Por isso que é interessante quando você estuda a Fraternidade Branca e os arcturianos, você passa a ter um upgrade no teu nível de conhecimento espiritual. E tudo isso faz parte. Marco, por que Kardec não adentrou nessa seara? Porque a coisa mais importante não era isso. Tá? Isso aqui é perfumaria. A coisa mais importante é o quê? Era mostrar que existe um mundo espiritual e mostrar a necessidade de transformação moral. Se você pegar os 5 livros de Kardec, tá? E incluindo a Gênese, que está na parte científica, ele mostra isso, ele nos revela o mundo espiritual, nos revela a correlação que existe com outros mundos, mas, ao mesmo tempo, deixa bem claro que a coisa mais importante é seguir os exemplos do Mestre Jesus, é colocar em prática o amor. É para isso que Kardec veio. Tá? Obviamente, quando você já entendeu isso, está na reforma íntima, você pode alçar voos maiores, que é o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui, conhecer a Ordem da Santa Esmeralda, são voos maiores. Tá? Então, essa Santa Esmeralda ela é uma instituição quase que pioneira no desenvolvimento do projeto Genoma, que é para que a gente possa depurar o nosso DNA. Lembrando que o DNA está ligado diretamente ao nosso campo mental. Para depurar um DNA, você tem que limpar, tem que desadensar o campo mental, né? Como eu já falei. Essa ordem, ela possui contato direto com todas as equipes médicas espaciais de cura que existem hoje, não só no planeta Terra, mas em todo o nosso sistema solar. A Ordem Santo Esmeralda opera em outras dimensões, mas ela assiste particularmente o nosso sistema solar, tá certo? Hoje, em nosso planeta, o Comando Santo Esmeralda atua em parceria com a Grande Fraternidade Branca, com a Fraternidade Púrpura Violeta Arcturiana e a Fraternidade Prata das Pleiades. Puxa, Marco, não existe só a Fraternidade Branca? Não. Já vocês viram, né? Na aula que eu falei sobre a Fraternidade Branca, que existem outras fraternidades que buscam o quê? O equilíbrio do cosmos, o equilíbrio do universo. Ok? Essa ordem atua em processos de cura física, psíquica e dos corpos sutis. Ok? Bom, aqui tem a relação das coisas que o escudo marrárico consegue trabalhar, ele amplifica, harmoniza, realinha, prepara você para se tornar uma pessoa melhor, né? E trabalha com ativações de filamentos do DNA. A gente vai verificar que com o escudo marrárico a gente facilmente consegue o processo de selagem e blindagem, né? Recebendo energias da 12ª dimensão, tá? Que é a da luz solar de Sírius. Tá? Então, ele é um instrumento muito bom para ser trabalhado, principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, na apometria, né? Ele é uma pós-graduação, vamos dizer assim, da apometria. Trabalhar com o escudo marrárico é uma pós-graduação, é um mestrado, vamos dizer assim, da apometria. Né? Muitos apômetras fazem um trabalho e eles acabam entrando, por muitas vezes, no escudo marrárico ou trabalhando através de um Merkabah, sem saber, que a espiritualidade sabe que eles não entendem aquilo, mas acaba equipando eles com esse instrumento. Quando você tem o conhecimento, melhor, você facilita o trabalho da espiritualidade, ok? A flor da vida, a gente já viu isso quando estudou geometria sagrada, né? A gente sabe que cada molécula
cada átomo, cada partícula do nosso corpo está ligado a essa estrutura geométrica. Lembra que eu mostrei para vocês um vídeo que a gente aquecia a placa e aumentava o padrão sonoro dela melhor, né? E à medida em que ela ia se amplificando na sonoridade, aumentando o padrão vibracional do som, o que acontecia? Ele ia se multiplicando, multiplicando, e parecia ter o processo de meiose e de mitose das células. Então, a nossa estrutura do DNA, nossas moléculas, toda a formação do nosso corpo conhece essa estrutura. Essa estrutura da flor da vida é conhecida como padrão holográfico de todos os sistemas solares. Tá? Ela é um símbolo que dá origem a toda geometria sagrada, como a gente viu, né, em aulas passadas. Aqui, como usar a flor da vida, né? Eu tenho flor da vida aqui na minha parede, no alto, no centro da minha sala. Eu tenho a flor da vida plastificada num local, quando às vezes eu vou em algum local, relógio, anel, né? Eu coloco para purificar. Por quê? Porque ela não precisa ser limpa. Ela, por si só, pelo formato, pela geometria que ela está em constante regeneração. E tudo que toca nela e que é visualizado em cima dela se depura. Tá? Ela limpa 100% a nível energético. Então, a flor da vida é bastante interessante. Eu até, quando falei da aula de geometria sagrada, né, algumas aulas atrás, eu falei para vocês plastificarem, né, e terem isso. Se você botar, por exemplo, junto com os alimentos, né, eles trazem um processo energético muito interessante. Vamos lá. Antakarana, esse símbolo muita gente não entende direito, né? Anta significa interior, karana significa instrumento. Então, é um instrumento interior em sânscrito. Tá? É um símbolo multidimensional. E ele... Por que ele é uma coisa importante? Repara, são 3 sets que existem aí. Ó. 1 set, 2 sets, 3 sets. Esses sets representam o quê? Os 7 chakras primordiais, né? Os principais 7 chakras nossos. Os 7 padrões vibracionais que nós somos acometidos, que a gente compara com arco-íris. E os 7 sons da escala musical, porque a gente sabe que o som estrutura a matéria. Então, ele conecta a energia que corre pelo seu corpo, ele conecta o padrão vibracional que permeia o seu corpo e está em todo o universo, e ele cobre também, ele conecta também o som que estrutura não só a matéria, tá? E essa matéria não é só a matéria que tem carbono, é matéria sutil também, ele organiza isso. Então, ele é um símbolo muito interessante para ser trabalhado. Também, né, para ser trabalhado, ele deve ser visualizado a ponto de você fechar os olhos e continuar vendo. Tá? É aquele processo de treinamento de ideoplastia que eu já ensinei no curso de Reforma Íntima, ensinei no curso de Apometria. E detalhe, se você olhar, tem um direcionamento, ele começa aqui em cima, tá? Que são processos Budi, Chitta, Antakara e Manas. Budi, você desperta, Chitta, consciência, Ahankara, o ego, e Manas, mente, ou seja, o símbolo objetivo, o despertar da consciência, disciplinando o ego e a mente. As setas representam a disciplina que você precisa ter a esse conceito. Então, quando você vai trabalhar, você trabalha nesse sentido aqui, ó, para a direita, tá? Olhou fixamente pro símbolo, fecha os olhos, continua vendo, tá? Então, ele te traz muitos benefícios, tá? Entre eles, a gente poderia citar o alinhamento dos chakras, o conceito de harmonização, o conceito de conexão do sagrado, que é o Atma, com a alma, que é, vamos dizer assim, o espírito em depuração. Tá? Bom, o que são os símbolos arcturianos? Eles são códigos, são padrões gráficos áureos da geometria sagrada. E eles emitem frequência de luz. É uma outra coisa que a gente precisa lembrar. Toda a simbologia sagrada, dentro da geometria sagrada, tá? Ela tem frequência de luz. Nós não conseguimos, sob a ótica da percepção humana, identificar isso.
Mas quando você olha para um símbolo, tá? E traz ele para o ajna, é como se ele fizesse uma expansão e tem uma frequência de luz ali. Ele se expande. E dependendo da simbologia, o que ele representa, ele pode reorganizar o teu sistema nervoso, ele pode fazer com que haja, por exemplo, uma corrente fluídica no teu sistema, de forma a alimentar os talos energéticos dos teus chakras. Ele pode tirar uma dor, tá? Uma dor do ciático, por exemplo. Tá? Então, o conceito, né, desses códigos arcturianos, ele é de um idioma que a gente não conhece, é os Kaelons. O idioma Kaelons, ele é falado em Arcturios, tá? No planeta, e ele, na realidade, foi canalizado aqui para que a gente pudesse ter acesso a essa informação. Todos esses símbolos que a gente viu, que eu até mostrei, que vai ser da aula que vem, eles canalizam diretamente a energia crística, tá? Que é o 11º chakra expandido, né? É como se fosse uma conexão que ele está dentro de você, mas você consegue puxar essa energia do Sol central, de Sírius, que é o 12º chakra interdimensional, tá certo? Então, você vai verificar, né, você vai aprender na próxima aula, toda vez que você for começar um trabalho com aqueles símbolos, você começa primeiro com o símbolo de Arcturian, né? Aí você lê Arcturian, 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 depois você vai no símbolo que você vai trabalhar, mas isso é assunto para a próxima aula. Bom, a gente vai ainda apresentar para vocês, nesses últimos 15 minutos que faltam, um sistema muito simples, que é o sistema dos símbolos, né, dos códigos de cura que foram colocados no planeta Terra, principalmente, inicialmente, através dos hieroglifos. O que foram os hieroglifos? Não, perdão, os agroglifos. Os agroglifos foram aquelas simbologias que apareceram em campos de milho, campos de cevada, né? Onde muita gente pensou que aquilo era uma mentira, e aí 2 gaiatos apareceram dizendo que eles é que estavam fazendo aquilo, mas depois, com estudos mais aprofundados, eles viram que o homem não teria capacidade de fazer aquilo, até porque quando eles raspavam para aquela plantação, ficava embaixo a matriz, ou seja, ficava a sombra daquele círculo. Então, aquilo foi feito com um sistema eletromagnético extremamente tecnológico, que a gente não conhece direito. Tá? Esses símbolos, tem mais de 10.000 que já foram revelados aí no planeta Terra, em mais de 50 países. Tá? Se você entrar lá no site ou no assistir o canal Alienígenas do Passado, né, no History, tá? Ele passa normalmente por volta de 11 horas da noite, você vai ver que vira e mexe eles falam sobre os agroglifos. Tá? E foi um cara chamado Janosch que conseguiu codificar. Ele conseguiu codificar, até hoje, 144 mandalas, porque foram muitas mandalas que apareceram, né, em várias plantações pelo mundo todo. Então, ele começou a estudar a simbologia e foi sendo, vamos dizer assim, conhecido o que representava através de canalizações, né, o que a gente chama na espiritualidade e psicografia. Então, vamos ver aqui algumas. Eu te diria que, para você fazer esse trabalho aqui agora, você tem que fazer aquele padrão básico, né? Respiração 1, 2, inspira, solta no dobro do tempo, né, que é o padrão 1, 2. Mantenha o olhar fixo para a forma geométrica que você vai ver, tá? Em estado meditativo. Ou seja, procura se concentrar apenas naquela imagem. E repete o objetivo da imagem. Tá? Você vai ver aqui, na imagem que eu vou te mostrar, que ela tem uma imagem, né? Tem um símbolo, e ela tem o porquê, né? Qual é o motivo da transmutação de luz através daquele símbolo. Tá? Então, enquanto você visualiza, você pode criar a sua própria afirmação. Tá? Estou me curando da impaciência.
né? Eu estou me tornando paciente. Você faz a afirmação que você quiser, respeitando o tema da imagem. Tá? Isso pode durar de 10 minutos até 1 hora, né? Você que sabe. Vamos ver essas imagens e você vai poder trabalhar do jeito que você quiser. Repara, eu tenho isso aqui recortado, plastificado, uma por uma, tá? E atrás, né, tem exatamente o objetivo de trabalho dessa imagem. Então, como eu falei, você olha para a imagem, tá? Você pode recortar aqui, ó, tá? Depois plastifica. Eu peguei as principais, eu não peguei todas. Eu tenho todas, tá? Mas eu achei que poderia, como a gente tem uma aula só de 1 hora e meia, e tem outras coisas para falar, seria muito apertado e poderia confundir um pouco a mente de vocês. Então, eu achei melhor pegar as principais para, principalmente, a sua reforma íntima. Tá? Então, olha aqui, ó, uma que é muito utilizada, a do perdão. Tá? Então, você pode ficar olhando para a imagem e falar assim, eu perdoo a todos aqueles a quem eu achei que fiz mal ou que fizeram mal a mim. Uma afirmação qualquer. Tá? Fortalecer a paciência, isso aqui eu trabalho até hoje. Tá? Eu até antigamente dizia que meu sobrenome era Paciência e o meu nome era sem paciência. Né? Mas a paciência é uma dádiva que você conquista, como diria André Luiz através de Chico Xavier. Né? Paciência tem que ser conquistada. Né? Esse símbolo é muito bom para você trabalhar isso. Marco, então eu recorto isso, imprimo, né? Colorido, as cores são importantes também. Recorto e trabalho com essas visualizações e fazendo essa afirmação aí por 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos diário. Tá? Ah, eu quero me libertar de uma culpa, olha aqui, ó. Eu quero proteção, amor incondicional, autoconfiança, cura emocional, autoestima, fortalecer a sua capacitação, ciclos viciosos, principalmente quem tem vício de cigarro, jogo, droga, né? Esse símbolo aqui é maravilhoso. Desenvolver a compaixão, que é o amor ao próximo, desenvolver a sabedoria interna, consciência crítica, desapego, autocura física, né? O poder de criação. Né? Eu botei 3 slides para vocês que eu achei que são os principais. E agora, por último, né, nos últimos 8 minutos aí que a gente tem, a gente apresenta para vocês o decreto que vai levar vocês para a câmera multidimensional arcturiana. Tá? Da mesma forma que eu posso fazer essa prece, como se fosse uma prece, é um decreto prece. Tá? Para mim, eu posso fazer isso para o próximo, como eu te falei. O ideal é sempre que a pessoa que vai ser atendida na cura, né, na cura de multidimensional da câmera, seja ela mesma que faça. Mas, às vezes, a pessoa não está em condição, está emocionalmente muito abalada, você faz por ela, tá certo? Então, vamos ver aqui, tá? Primeiro explica o que é a câmara de cura arcturiana, tá? Eles têm uma nave, para você ter uma ideia, uma nave mesmo, como se fosse uma nave, como você vê aí nos filmes, né? Em cima do planeta Terra. Está entre o Brasil e a África, ali, né? No continente africano, entre o continente sul-americano e a África, ali, um pouquinho para cima, assim, tá quase que no centro ali do planeta, né? Pega um pouquinho da Europa aqui, um pouquinho da América do Norte ali também. Então, está situado essa nave num local bastante propício, né? Então, quando você faz a prece, o decreto, para ser levado, você é levado para essa câmara de cura. É uma câmara mesmo, tá? Que você vai um corpo espiritual, é óbvio, né? Para que você seja tratado. E, normalmente, mesmo que você esqueça de dizer qual é o seu problema, eles acabam identificando. Eles têm um diagnóstico muito bom e fazem isso com muita propriedade. Aqui está o decreto. Tá? Repara, todo decreto tem a invocação, o núcleo do decreto, que você repete por 3 vezes, e o selamento. Então, eu vou, aí, nos últimos 6 minutos, eu vou fazer a leitura para vocês terem uma noção de como é que a gente faz essa invocação.
Em nome da presença divina, eu sou da grande fraternidade branca e dos médiuns arcturianos e de meu mentor espiritual, eu vos peço, e crendo ser merecedor, afirmo e solicito. No meu desdobramento, serei conduzido à Câmara de Cura Multidimensional Arcturiana, a fim de que meus corpos perispirituais possam receber tratamento e cura de toda e qualquer energia deletéria, mórbida ou estagnada que esteja presente ou gravitacionando em minha aura, e que possam estar produzindo desequilíbrios e desajustes em minha forma de pensar, sentir, falar e agir. Providenciem a retirada ou desativação de todas as conexões mal intencionadas que possam estar me prejudicando na atual encarnação e despolarizem estímulos de memória em meu campo mental que possam estar impedindo meu processo de expansão de consciência. Solicito ainda a descontaminação e a correção genética de todos os meus corpos envolvidos em qualquer tipo de doença e que limpem todas as densidades de interferência de entidades astrais ou elementais. Que meus canais energéticos, veias e artérias sejam completamente limpos e desobstruídos e que meus chakras pulsem e girem em perfeito ritmo e harmonia. Ajude-me a abrir meu coração para o total amor incondicional e unidade com tudo que é. Aí vem o selamento. Que a poderosa presença eu sou em mim magnetize toda essa energia de cura em meus corpos físicos e perispirituais concedida na Câmara de Cura Arcturiana. Gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja e assim é. Da mesma forma que você faz para você, tá? Repara, eu já trabalho com isso há muito tempo. Então, eu te diria que, à medida que você vai conhecendo, você vai falando mais rápido. É como se você aumentasse o padrão vibracional, né, falando mais rápido. Mas quando você não tem ainda essa prática, pode falar devagar, pode falar tranquilamente, tá? Porque eu já tenho quase que isso decorado, tá? De tanto que eu trabalho. Da mesma forma que você trabalha para você, eu coloquei em azul tudo que você pode alterar para ser o próximo. Então, por exemplo, que a poderosa presença eu sou no João magnetize toda essa energia. Marco, volta aí para eu entender. Aqui, ó. E de meu mentor e do mentor espiritual do João, tá? Tudo que está sublinhado, e crendo que ele seja merecedor, afirmo e solicito que em sua aura, em sua forma de pensar, estar lhe prejudicando seus corpos, seu campo mental, seus canais energéticos. Então, tudo que eu sublinhei aqui, você substitui saindo da primeira pessoa para a terceira. Ok? Recomendação para a prática do sistema arcturiano, tá? É o que você já conhece, para terminar aí, faltam 3 minutos, né? Que é o K2. Lembrando, K2, 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 Adonai Tsabayo, K2, 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 Adonai Tsabayo. Traduzindo, Santo, Santo é o Senhor, o soberano deste universo. O K2 é utilizado como o Ana Berra. Ai, meu Deus do céu, engasguei aqui agora. O Anaberrar, né? Berroar, ele é um mantra, uma prece, vamos dizer assim, que é conhecido em todo o universo. Tá? Eles são em hebraico, tá? E o hebraico traz um conceito de articulação fonética, silábica, que, por exemplo, no português não tem. Tá? Então, por isso que ele continua sendo falado em hebraico. Tá? E lembrando que o hebraico, né, ele é nada mais do que um linguajar de origem que vem de capela. Né? Como os judeus foram a primeira leva, né, junto com os indianos, junto com os egípcios, né, junto com o povo ária, eles trouxeram esse conhecimento de lá. Tá? Então, a gente recomenda que, desde o início do trabalho, seja visualizando aquela geometria sagrada, trazendo a ideoplastia para o ágina, né? Ou, na próxima aula que você vai aprender a mesa de cura arcturiana, que você coloque ao fundo o mantra K2. Ok? Bom, só tenho a agradecer, estamos aí terminando, faltando 1 minuto aqui no meu relógio, tá? Então, a bibliografia são todos os livros citados, né? Eu recomendo que vocês entrem nesse site, se quiser saber mais sobre os arcturianos, é um site muito bom, tá? Que fala
sobre os arcturianos. Aqui, os 2 livros do Miller, tá? O Conectando com os Arcturianos 1 e 2, tá? E outros 3 livros que eu acho fundamentais. E eu sempre coloco, eu primo muito pela ética, eu sempre coloco que eu não nasci sabendo isso, né? Eu fiz cursos, né? Então, eu fiz o curso de cura arcturiana, nível 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui, nesse local, tá? Ele é um certificado da ABED, né? Da Associação Brasileira de terapeutas holísticos, né? E muitas das coisas que eu utilizo, né? Não são só dos livros, mas também do curso que me foi passado e de informações e orientações orais que eu recebi. Tá certo? Então, eu acho importante a gente sempre citar para que não haja dúvida de que a gente não é gênio, não, tá? A gente simplesmente estuda, tá certo? Bom, deixa eu parar a apresentação aqui. Parar a apresentação. Ok. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve comigo. Tá? Atma Namastê, beijo no coração de todos vocês. E eu vou passar agora mesmo, já para a Simone, o material da próxima aula, que é muito interessante. A próxima aula, o conteúdo é pequeno, vamos dizer assim, mas é de uma importância absurda, porque a mesa de cura arcturiana é de uma possibilidade absurda de tratamento. Tá? Então, eu fiz um material com muito carinho, explicando detalhes, né, que me foram passados, às vezes, via oral, mas ninguém escreveu nada. E eu acho que, se fica só na oralidade, você acaba esquecendo. Então, eu transformei tudo isso em material didático para que vocês possam consultar. Ok, meus amores? Fiquem na paz de Deus. Obrigada, Marco. Beijo no coração. Atma Namastê. Boa Beijo, noite. gente. Boa Bom noite. mês a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Marco. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.